Bom, agora nós vamos implementar, tá, a seleção de uma imagem, ok? Bom, até o momento nós estamos salvando os dados dos itens, só que nós não estamos informando aqui a imagem, ok? Bom, então vamos lá. Vamos aqui primeiramente no Android Studio, aqui no cadastro item Activity. Nós já até incluímos aqui um botão selecionar imagem, tá? Então vamos implementar esse método. Vamos logo após aqui o excluir item. Public void seleciona imagem. Preciso receber aqui uma view como parâmetro. Ok. Bom, o que que nós vamos fazer agora, tá? Aqui nós vamos chamar, tá, uma intent implícita. Ou seja, nós vamos chamar uma intent passando uma action, tá? No caso, essa imagem ela vai ser selecionada por outra app que estiver instalada no dispositivo, tá? Então como é que nós vamos fazer aqui, ó? Intent new intent, ok? O que eu vou passar como parâmetro agora? Intent ponto action, que no caso tem que ser maiúsculo, action pick, ok? Então, através dessa action aqui, o sistema Android ele vai identificar que você quer selecionar um arquivo de mídia, tá? Nós vamos definir aqui um filtro, tá? Porque se nós não definirmos esse filtro, o usuário poderá selecionar imagem ou vídeos, mas no nosso caso aqui, eu quero que ele selecione somente imagens, ok? E agora eu vou chamar o método startActivity, só que vai ser o startActivity for result, ou seja, nós precisamos chamar esse método porque nós precisamos buscar um resultado dessa activity que foi chamada, ok? Tem que passar aqui como parâmetro a intent e um identificador, que é um inteiro, o código de requisição, tá? Eu vou cadastrar esse código aqui. Esse código de requisição ele é necessário porque você pode ter várias requisições na sua activity, tá? Então, para cada requisição, você provavelmente vai ter que fazer um tratamento diferente, tá? Então, por isso que você tem que passar aqui um código de requisição para cada ação que você solicitar, tá? Então, vamos definir aqui a ação seleciona imagem. Vou colocar aqui a ação 1, tá? Esse valor... Opa, na verdade aqui ficou faltando o tipo. É o tipo inteiro, tá? Esse valor, ele é arbitrário, tá? Você define esses valores. Então aqui eu estou definindo que a ação seleciona a imagem é a ação 1, ok? Isso aí você pode colocar qualquer valor, só que você tem que fazer o devido tratamento. Então vamos lá. Então aqui a ação vai ser seleciona imagem, tá? E agora eu tenho que implementar o método onActivity result, ok? Nesse método, né, ele vai receber aqui, ó, o código de requisição, que é esse código que nós definimos aqui, tá? O result code, que vai ser a intent que foi selecionada, que foi executada, né, no caso a activity que foi executada através dessa intent. Ele vai trazer um código de resultado, o resultado desse código vai ser nessa variável, e os dados, né, no caso os dados que foram retornados por essa activity, tá? Então esses dados vêm aqui através dessa intent, ok? Bom, então vamos lá. Primeiro eu vou verificar o seguinte.
esse result code, ele é um result ok, tá? Então, essa variável aqui já é definida na própria activity, tá? Se esse result code for definido como result ok, significa que tudo ocorreu sem problemas, tá? Então, eu posso fazer aqui o restante dos procedimentos. Agora eu tenho que fazer o seguinte: qual que é o código de requisição? Request code é igual ao seleciona a imagem. Se for igual ao seleciona a imagem, que são dois iguais, então significa que esse retorno, tá? Esse retorno desse activity result é referente a essa intent aqui, tá? Que é o código de requisição seleciona a imagem, tá? Então, para essa ação que eu chamei, eu vou realizar aqui um determinado procedimento, tá? No caso aqui, como eu estou selecionando um arquivo que está no dispositivo, então eu vou, esses dados que serão trazidos aí pela intent, será uma URI, tá? Então eu vou ter que tratar essas informações. Eu vou chamar aqui essa URI de imagem selecionada. Vai ser data.getData. Ok? Então, os dados que vão ser retornados aqui nesse caso, dessa action pick, é uma URI. Tá? É a localização dessa imagem que foi selecionada pelo usuário no dispositivo. Tá? Vou criar aqui um try catch. Exception e log.error tag e.getMessage. Ok, e agora vamos realizar os procedimentos, tá? Bom, aqui eu tenho que criar primeiramente um input stream. Eu vou criar aqui então um input stream, tá? Aqui do pacote java.io. E vou buscar os dados dessa imagem, tá? Então eu vou através aqui do método getContentResolver.openInputStream. Ele vai retornar aqui para a gente um input stream. Ok? E eu preciso passar como parâmetro aqui uma URI, tá? Que no caso é a imagem selecionada pelo usuário, tá? Bom, como é que nós vamos fazer para mandar essa imagem lá para o servidor? Nós estamos trabalhando, nós estamos mandando as requisições para o servidor utilizando o JSON. Tá? Nós estamos passando as informações dos itens através do formato JSON. Tá? E como é que nós vamos incluir essa imagem, os dados dessa imagem no JSON, numa string? Né? No caso, o JSON é uma string. Como é que nós vamos incluir os dados dessa imagem em uma string? Tá. Existe uma codificação, tá, chamada base 64. Ok? Esse base 64, vou aqui abrir o browser. Bom, enquanto ele instala ali, vamos aqui executando, tá? Na verdade, eu preciso fazer o seguinte. Aqui já abriu, tá? Vou pesquisar aqui por string base 64, ok? Vamos aqui, na Wikipédia, tá? Aqui a informação que nós temos é que
A codificação base 64 é frequentemente utilizada quando existe uma necessidade de transferência e armazenamento de dados binários para um dispositivo designado para trabalhar com dados textuais. Ok? Essa codificação é amplamente utilizada por aplicações em conjunto com a linguagem de marcação XML. Mas aqui nós vamos utilizar esse base 64 com o JSON, tá? No formato JSON. Então nós vamos transformar os dados daquela imagem em uma string base 64. Vamos codificar essa string no base 64. Ok? Então vamos lá. Qual que é o procedimento? Aqui no Android, tá? Nós temos aqui uma biblioteca, uma classe, né, chamada base 64. Nós vamos chamar aqui o método encode to string, tá? Só que ele recebe aqui, ó, como parâmetro um array de bytes, tá? E um int definindo as suas flags. Como é que nós vamos buscar esse array de bytes? Bom, para isso nós vamos ter que utilizar outra biblioteca externa, ok? No caso aqui, ó, nós vamos utilizar Apache Commons IO, certo? Nesse Apache Commons IO nós temos o método que realiza esse procedimento, tá? Então vamos lá, Commons IO, vamos definir essa biblioteca lá no nosso projeto, ok? Aqui no Android Studio, vamos abrir aqui o Gradle, incluir aqui, vamos aguardar, deu uma travada aqui, ok? Commons IO, e a versão é a versão 2.4. Eu vou salvar aqui e sincronizar o projeto, tá? Enquanto isso, eu já vou fazer o download dessa biblioteca. Nós também iremos utilizá-la lá no servidor, ok? Então já faço aqui o download e já vou copiar essa biblioteca lá para o nosso servidor, tá? Vou parar aqui o servidor, que é a pasta lib, colar. Ok. Aqui no Android Studio, ainda está realizando aqui os procedimentos, tá? Ele vai fazer o download dessa biblioteca, ok? Eu vou fazer o seguinte, na verdade que ele já finalizou, tá? Então vamos lá. Eu vou fechar aqui, vamos continuar então com a implementação, tá? Então como é que eu vou buscar esse array de bytes através do input stream? IO utils, tá? Aqui do org Apache Commons IO ponto toByte array. E aqui eu já vou passar o input stream como parâmetro, ok? E o outro parâmetro que nós temos que passar aqui é um int aqui do base 64. No caso aqui eu vou informar o no wrap, tá? Ele não vai incluir quebras de linha nessa string base 64, nessa conversão, ok? E agora nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos aqui, ó, no nosso bin, item cardápio, criar um outro atributo do tipo string imagem base 64, ok? Então aqui eu vou criar os métodos get e set, vou refatorar, tá? Lá no servidor fazer o mesmo procedimento,
model, item cardápio. Ok. Vou criar aqui os métodos get e set. Ok. Vamos voltar aqui. Foi criado então essas informações. E agora eu vou setar essa string aqui no item. Item.set imagem base 64. Vou pegar esse cara aqui, ó. Ok? Então é isso. Eu vou transformar essa imagem num string base 64. Ok? E lá no servidor, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o contrário, tá? Eu tenho aqui que pegar essa imagem, que está no formato string base 64, e salvar em um arquivo de imagem, tá? Então vamos lá. Bom, eu vou criar aqui então, na verdade não é aqui, tá? Vou fechar aqui essa aba, aqui no cardápio. Vou criar aqui, ó, um método private void salva imagem, tá? Ok? O que eu vou fazer aqui? Esse método aqui, ele vai ter que receber o item cardápio, tá? No caso, nós vamos pegar esse item com a string, com a imagem decodificada na string base 64 e salvar esse arquivo aqui no servidor, ok? Então, vamos lá. Primeiro eu vou definir aqui qual vai ser o nome do arquivo. O nome do arquivo vai ser... Vou colocar aqui o nome do arquivo, item.get id, tá? Mais a extensão dele, .jpg, tá? Já que nós estamos salvando aqui uma imagem, tá? Então eu vou fazer o seguinte, vai ser o id do item.jpg, ok? Aonde que eu vou salvar esse item? String caminho do arquivo vai ser o seguinte. Bom, como eu estou executando aqui um web service, tá? Aqui eu não tenho o servlet context, ok? Então como é que eu vou fazer para pegar aqui o context path dessa aplicação para poder salvar essa imagem aqui no servidor? Bom, eu poderia fazer isso utilizando CDI, tá? Injeção de dependência. Só que nós estamos utilizando aqui o Tomcat. O Tomcat ele não é um servidor JEE, tá? Ele é apenas um servlet container. Então ele não tem a implementação da injeção de dependência. Existem formas de você configurar essa injeção de dependência aqui no Tomcat. No caso, com essa injeção de dependência, nós injetaríamos o servlet context e através do servlet context nós buscaríamos o caminho, né, de onde está sendo executada essa aplicação web. Só que eu não vou fazer esse procedimento aqui não, tá? Por quê? Porque isso aqui vai acabar fugindo ao objetivo do treinamento, né? Vai fugir ao escopo, não é o objetivo do treinamento nós utilizarmos essa tecnologia aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Bom, primeiro eu vou fazer aqui o seguinte, ó. Vou criar uma nova pasta, tá? Chamada imagens, ok? Que dentro, na verdade aqui era dentro de web content, tá? E não de webinf. Então aqui, ó, dentro de web content eu criei a pasta imagens, ok? E onde que o Eclipse ele faz o deploy dessa aplicação? Onde que ele está fazendo o deploy dessa aplicação? Bom, eu vou pegar aqui um caminho absoluto, tá? Para você saber qual o caminho,
você tem que vir aqui, ó, no servidor, tá? Nessa aba servidor, dá um duplo clique aqui, ele vai abrir essa aba, ok? Nessa aba aqui, ó, nós temos o caminho, a localização do servidor, onde está sendo salvo, tá? Então, no caso aqui, ó, nessa resolução, eu não consigo visualizar qual que é esse caminho completo, tá? No caso que você tem que utilizar uma resolução maior, é que você vai conseguir revisualizar esse caminho completo. Mas onde é essa pasta aí? Bom, vamos lá. Aqui no projeto, tá? Na pasta do projeto, no workspace do Eclipse, no caso aqui o meu é essa pasta aqui, nós temos essa pasta metadata, ok? Metadata, plugins, logo depois eu tenho aqui, ó, org.eclipse wst, ok? org.eclipse.wst provavelmente é nesse cara aqui, não, é na verdade WST nós temos vários, tá? Nós temos que ir abrindo aqui para verificar qual deles é. Não é aqui. Olha só, é nessa pasta aqui. Org, a metadata, plugins, org eclipse wst server core, tmp0. Aí eu tenho aqui, ó, wtmp web apps, tá? Que é essa pasta aqui, ó. E aqui eu tenho o cardápio web service, ok? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar esse caminho todo aqui, tá? E colar aqui na minha aplicação, tá? Então eu vou utilizar aqui o caminho, esse caminho de forma estática, tá? Não é a melhor forma de se resolver, mas, como eu falei anteriormente, como não é o objetivo do projeto estar utilizando aqui o CDI, então nós não vamos utilizar, vamos fazer aqui dessa forma mesmo, tá? Vou pegar aqui o caminho absoluto e de forma estática, barra imagens, barra, ok? Então vou salvar isso aqui. Bom, o restante da implementação aqui nós vamos fazer no próximo vídeo.